A palestra hoje nós vamos falar sobre a fé e os milagres. Então, no Evangelho de São Mateus, podemos ler que se aproximaram de Jesus alguns fariseus e escribas para pedir-lhe um novo milagre, que lhe mostrasse definitivamente que ele era o Messias esperado. Então, os escribas e fariseus, na época, ficavam provocando Cristo. Queriam que Jesus confirmasse com algum espetáculo aquilo que pregava com a simplicidade que era peculiar de Cristo. Então, queriam ficar provocando Cristo para dizer, faça algum milagre, faça alguma coisa para mostrar, para a gente acreditar que você é Deus. Mas Cristo responde-lhes anunciando o mistério da sua morte, da sua ressurreição, e servindo-se para isso da figura de Jonas. Não se dará a esta geração outro prodígio, assim está no Evangelho, não se dará a esta geração outro prodígio, senão aquela do profeta Jonas. Com essas palavras, Jesus mostra que a sua ressurreição gloriosa, ao terceiro dia, que é o dia da Páscoa, o dia da ressurreição de Cristo, é a prova decisiva do caráter divino da pessoa de Cristo, de que ele é Deus, da sua missão e da sua doutrina na Terra. Assim como disse São Paulo, se não existisse a ressurreição, era vã a nossa fé. Então, se não tivesse existido a ressurreição de Cristo, nós não estaríamos aqui hoje, muito provavelmente não. Porque só podemos, com a ressurreição de Cristo, podemos acreditar que Cristo é Deus. Cristo foi homem e Deus. E Jesus conclui dizendo, aqui está alguém, aí você está no Evangelho de Mateus, aqui está alguém que é mais do que Jonas, e aqui está alguém que é mais do que Salomão, é muito mais, porque eles comparavam os profetas do Antigo Testamento com que se Jesus era algum profeta. Então ele fala assim, aqui está alguém que é mais do que Jonas e mais do que Salomão. E Cristo é muito mais do que isso. Jesus é Deus. Jesus não fez nessa ocasião mais milagres, nem quis dar outros sinais. Porque os fariseus, eles não acreditavam em Cristo. Os seus interlocutores, os fariseus lá, os interlocutores, não estavam dispostos a acreditar em Cristo. E não farão por muito que lhe fale e por mais sinais que lhe mostrem. Por tudo que Cristo fizesse, eles não acreditariam que Cristo era o Senhor, que Cristo era Deus. E apesar do valor apologético, o valor apologético quer dizer, justifica, como se justifica os milagres? Quer dizer, justifica a hora que acontece o milagre, eu mostro que realmente eu fiz aquilo, que eu sou Deus, que ele era Deus. Então, apesar desse valor apologético, da justificativa dos milagres, se não há boas intenções, até os maiores prodígios podem ser mal interpretados. Então, por mais que Cristo fizesse, eles não iriam acreditar, porque a cabeça deles não estava preparada, o coração deles não estava preparado para isso. E aí começamos a colocar nós na palestra, né? Essa palestra não foi feita para os fariseus e para os judeus da época. Foi feito e não foi feito para os outros, foi feito para esses 15 pessoas que nós estamos aqui. Então, nós estamos falando para cada um de nós aqui. Eu, inclusive, estou nessa. Dizia um adágio, diz um ditado em latim, eu vou traduzir, lógico, eu vou falar em latim, ad modum recipientes recipitur.
as coisas, traduzindo, as coisas que se recebem tomam a forma do recipiente que as contém. Um recipiente, se eu jogo um copo com água dentro de um copo redondo, a água vai tomar aquela forma redonda do copo. Se eu jogo numa bacia, vai tomar a forma de uma bacia, de um balde, ou de um recipiente quadrado. Então, as coisas que a gente recebe dentro de nós dependem do nosso recipiente que nós estamos... depende do nosso recipiente, depende do que nós temos dentro de nós. Então, eu posso perguntar assim, que formato tem o meu recipiente? Quer dizer, que formato tem o meu coração? Tem uma forma quadrada ou estou lutando para ter uma forma parecida com a dos santos, ou melhor, parecida com a forma de um recipiente que é Cristo, que é o coração de Cristo? Então, se eu recebo muitas doutrinas, por exemplo, essa palestra aqui, nós estamos recebendo alguma doutrina, como é que eu vou entender tudo isso? Eu posso simplesmente entrar por uma orelha e sair pela outra? Então, o recipiente depende de nós, depende do recipiente que nós temos dentro de nós. Então, essa forma que eu tenho dentro de... Eu tenho que ir moldando essa forma do meu recipiente, do meu coração, para que Cristo vá moldando dentro de nós o nosso coração, na realidade. São João diz no Evangelho, no Evangelho, que alguns, ainda que tivessem visto muitos milagres, não criam nele. E assim podemos ser nós também. Podemos ler o Evangelho, na Semana Santa ficarmos muito emocionados, assistirmos o filme lá, A Paixão de Cristo, e chorarmos, mas podemos não crer no dia a dia, a gente pode não crer em Cristo, porque a nossa fé ela tem que ser vivida e não pregada simplesmente. Então, o milagre é apenas um auxílio à nossa razão. Quer dizer, os milagres, a gente às vezes fica procurando milagres. Se não existem milagres, eu não creio. Então, o milagre é apenas um auxílio à razão para que eu possa crer. Mas se faltam as boas disposições dentro de nós, fica difícil a gente acreditar que Cristo é a nossa razão, que Cristo é Deus. Então, vai depender se a mente se enche de preconceitos, se nós temos muitos preconceitos dentro de nós, ao longo da vida, a gente vai criando preconceitos, só virá escuridão na nossa vida. Mesmo que tenha diante de nós a mais clara luz. O sol, tem um ditado também, um pensamento que diz, o sol está aí fora, Deus está aí, mas se nós estivermos cegos, o cego não enxerga o sol. Então, o sol está lá fora, e muitas vezes a gente acaba passando a vida como se passasse dentro de um túnel, sem ver a claridade do sol que está lá fora. Então, pedimos a Jesus, na nossa oração, que nos dê um coração bom. Isso nós temos que pedir, que o nosso coração, que o nosso recipiente receba as graças de Cristo e vá nos transformando em outros Cristos. Como São Paulo dizia, que nós temos que ser outros Cristos. Na realidade, o próprio Cristo. Lógico, mas eu posso dizer, eu não sou Deus, né? Não posso ser Deus, mas nós podemos ir nos endeusando, nos melhorando cada vez mais. Então, pedimos a Jesus na nossa oração, sempre, que nos dê esse coração bom para podermos vê-lo no meio dos nossos dias, dos nossos afazeres, do nosso trabalho,
na nossa família, uma mente sem preconceitos, tirar esses preconceitos que temos dentro de nós, que a gente vai sendo levado pela mídia, pela CPI, pelo STF, a gente vai entrando na onda de todo mundo, porque a gente não tem opinião própria, porque a gente a gente não tem uma formação da verdade que é Deus. Sem preconceitos para podermos compreender, e nunca, aqui eu coloco o texto que eu peguei e falar de nunca julgar os nossos irmãos. Lógico que cada hora, cada minuto nós estamos julgando os outros, então fica muito difícil não julgar nunca, mas nós podemos cada vez menos ficar julgando os outros, porque nós temos os nossos defeitos também, os nossos erros, mas a gente fica achando sempre os erros dos outros, e a gente não acaba não vendo os nossos erros. Então, se a gente vai tendo Deus dentro de nós, colocando Cristo dentro de nós, a gente vai julgando menos os outros e vai julgando mais a nós mesmos. E é isso que nós devemos fazer. Para ouvir a verdade de Cristo, é necessário escutá-lo, aproximar de Cristo, cada vez mais, os sacramentos, a missa, a confissão e todos os sacramentos, com uma disposição interna límpida, que não é fácil ter uma disposição interna límpida, estar aberto com sinceridade de coração à palavra de Deus, estar aberto para que a gente possa ouvir o que Deus quer dizer para nós. E também não era essa atitude que os fariseus tinham, e também quando pediram ao cego de nascença, que foi curado, aquele cego que Cristo curou, uma explicação, perguntava, uma nova explicação do milagre. Quem é que te fez isso? Perguntava aos fariseus ao cego. Quem te abriu os olhos? Por mais que o cego falasse que foi Cristo, eles não acreditavam. Porque tinham o preconceito que tinham dentro do coração, os impediu de entender a verdade, que a verdade é Cristo, a verdade é Deus. Talvez ouvissem o cego falar, mas não escutavam. Dentro do coração estava travado, estava fechado. Eles não conseguiam enxergar isso. E isso pode acontecer muito conosco. A gente sempre pensa que os fariseus, os outros, né? A gente está aqui na palestra podendo, às vezes, pensar assim, que bom seria se fulano tivesse ouvindo isso, se a minha mulher pudesse estar ouvindo isso, mas isso é para nós. Isso daqui é para... Primeiro temos que mudar nós. Nós temos que ouvir, nós temos que escutar Cristo, o que Ele quer dizer para nós. Mas como nós vamos escutar se nós não deixamos... a gente fechou o nosso ouvido, a gente fecha o nosso ouvido, né? A mesma coisa acontece com Pilatos. Todos nós sabemos, até falamos às vezes, fazemos essa caricatura de falar, você parece Pilatos, lavou as mãos. A mesma coisa aconteceu com Pilatos. Ouve Jesus dizer-lhe, Jesus disse assim para Jesus, eu nasci e vim ao mundo para dar testemunha da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. E Pilatos, mas perguntou, o que é verdade? E aí virou as costas, quando Cristo começou a explicar, ele virou as costas a Cristo, sem lhe dar tempo para nenhuma resposta que, no fundo, não lhe interessava. Não estava interessado na verdade. Estava interessado na politicagem da época. E muitas vezes nós também estamos interessados nas nossas coisas. Nós lavamos as mãos aos outros, aos que estão ao nosso lado. Então, é muito difícil a gente pensar nos outros, pensar nas pessoas que estão ao nosso lado, à nossa volta, se a gente não pensar em Deus primeiro. É o primeiro dos mandamentos, não é?
Amar a Deus sobre todas as coisas. Então, se a gente não ama a Deus sobre todas as coisas, fica difícil amar os outros, as pessoas que estão ao nosso lado. Mas se tivermos boas disposições, o que importa é que tivermos... Um dia conversava com um amigo e falava para ele o seguinte: esquece as coisas que nós fizemos de errado no passado. Nós temos que ver que temos boas disposições para chegar perto de Deus. Ah, mas eu fui muita coisa errada. Não importa. O importante é que daqui para frente nós tenhamos a consciência de que nós temos que ser pessoas melhores. Então, se tivermos essas boas disposições no coração, o Senhor vai nos dando a abundância de sinais para continuarmos a ser fiéis ao caminho que empreendemos. Então, o caminho que empreendemos, qual que é o caminho que empreendemos? É o céu, é a vida eterna. Nós já estamos aí, muitos de nós estão aí ó, acima dos 60 aí. Eu estou com 64, a maioria está por aí, para cima. Então, quer dizer, o nosso caminho é... Dizia também um amigo que nós temos mais passado do que futuro. Certo? Então, está na hora, quer dizer, se não tivemos tempo lá atrás, está na hora da gente cair a ficha. Teremos a alegria também de poder contemplá-lo em tudo o que nos rodeia. Temos a alegria de... Quem está próximo de Deus tem a alegria de contemplar a Deus no trabalho, na família, nas alegrias, nas tristezas também podemos encontrar a Deus. Quando morre alguém da família, é um bom momento para repensar no que nós estamos fazendo aqui. E o dia que eu morrer? E o dia que eu me for? Como será? Será que eu vou estar de cara limpa com Deus? Na doença, né? Agora com a Covid, aí, muitas pessoas estiveram próximas da morte, ou perdemos muita gente, muitos amigos. Na nossa oração também, aproximar de Deus nas nossas orações. Será que eu posso começar a pensar, será que eu gasto tempo em rezar, em fazer oração todos os dias? Ou só quando o calo aperta mesmo? Então, a história de cada um de nós está cheia de sinais. Deus vai nos mostrando muitos sinais. Muitos fariseus não se converteram, apesar de terem Cristo muito perto deles, de serem espectadores de muitos milagres, porque lhes faltavam essas boas disposições. E é isso que nós precisamos ter. Precisamos ter boas disposições no nosso coração. Já estamos vendo aí que tem 15, 16 pessoas no grupo, na palestra. Essa disposição de participar de alguma coisa, ainda mais agora com o Covid, com esse Zoom, que a gente consegue estar aqui em casa e falando para 15 pessoas, quer dizer, é uma disposição muito bacana isso. Mas o orgulho vai deixando-nos cegos. O orgulho vai deixando nós cegos de enxergar a Deus. E esses pecados capitais, os 7 pecados capitais, né? Que é orgulho, luxúria, preguiça, inveja, gula, tudo isso, vai nos consumindo, vai nos tirando do céu, da eternidade, do nosso caminho. E muitos de nós, eu posso dizer isso, muitos de nós nos encontramos cegos para o lado sobrenatural. A gente está só no lado humano, no lado das coisas da terra. Por quê? Por causa da nossa soberba, né? Do nosso empenho em não retificar os nossos juízos. A gente não retifica, a gente não se conhece a si mesmo, porque a gente não está próximo de Deus. Por causa do apego às coisas deste mundo, a sensualidade que é o pecado, um dos pecados capitais, que é a luxúria.
A gente está sempre ligado na sexualidade, sempre nas malandragens, porque a gente olha esse lado que é o mais humano. Mas isso está dentro de nós, isso não isso faz parte da natureza humana. Mas saber lidar com tudo isso. Porque se a gente não está próximo de Deus, fica muito difícil a gente controlar isso. Depois também tem um ponto de Forja que fala sobre ouvir falar de uns conhecidos sobre seus aparelhos de rádio. Um ponto de Forja é um livro chamado Forja. Quase sem perceber, levei o assunto ao terreno espiritual. Temos muita tomada da terra, demasiada, e esquecemos da antena da vida interior. Esta é a causa de que sejam tão poucas as almas que mantêm um trato íntimo com Deus. Oxalá nunca nos falte a antena do sobrenatural. Eu acho que eu fazendo uma comparação aqui, eu posso dizer que, com a atualidade, nós podemos dizer que nos falta a senha do Wi-Fi. Quando você chega na casa de alguém e fala assim, qual é a senha do Wi-Fi aí, daqui da sua casa? Essa senha do Wi-Fi com Deus. Nós não temos, muitas vezes, a nossa senha, essa senha para falar diretamente com Deus. Então, a gente fica falando com tudo, menos com o que é o mais importante, que é a senha do Wi-Fi. É essa antena do lado sobrenatural. A gente não tem esse lado espiritual, a gente tem um lado humano. A gente tem a senha do lado das coisas da terra. Mas quando se fala em coisas sobrenaturais, mas acho que você já está ultrapassado. A igreja hoje tem que mudar muito. Quer dizer, quando se fala em coisas sobrenaturais, aí já é demais. Aí você já está querendo ser... Você é muito fanático. Você vai na missa todo domingo, puta, você é fanático demais. Então, quer dizer, e para Deus não tem não existe fanático. Para a verdade, não existe fanatismo. Não somos fanáticos, nós amamos a Deus. Mas assim como as ondas de rádio sofrem as interferências, eu estou, às vezes, no carro assistindo, escutando a AM, a Jovem Pan, e às vezes começa a ficar muito ruim a interferência que nós temos na cidade. Então, muitas as ondas de rádio sofrem as interferências e também podem atrapalhar essas ondas de rádio humanas, vai nos tendo os obstáculos para a nossa fé também. Vai nos atrapalhando a nossa... Então, nós temos essas ondas de rádio que vai sofrendo essas interferências e nós vamos perdendo a fé. Com o passar do tempo, nós vamos ficando mais velhos, vamos ficando mais ranzinza, vamos ficando mais picuinhas e não sei o quê, e a gente vai piorando, em vez de melhorar. Deveríamos ir melhorando. Assim como um vinho, né? Um vinho ele vai melhorando com o tempo. Então, algumas perguntas que podemos fazer. Tenho vontade de ver como aquele cego do Evangelho? Eu desejo voltar a ver, se eu não enxergo a Deus ainda? Estou disposto a concordar que existem razões e acontecimentos que revelam a presença de Deus na minha vida? Deus existe na minha vida? Eu sei que ele existe, mas eu vivo ele dentro do dia a dia. Eu deixo me ajudar pelos outros, dos amigos, as pessoas que sabem mais do que eu. Falo com um sacerdote, deixo me ajudar por uma pessoa que conduz a minha lado espiritual. Exponho minha situação com clareza. Falo a verdade, ou fico dando voltas, sem paliativos, maquiagens, fico maquiando, fico colocando os meus defeitos, eu fico dando os paliativos para não mostrar tudo aquilo que eu sou, né? Até quando eu vou conversar com um padre, eu fico contando que eu sou muito bom,
mas eu sou muito assim, eu tenho eu sou muito bom nisso, tal. E fica falando só as coisas boas, mas os pecados a gente não fala, porque é difícil. Então, juntamente com a soberba é o principal pecado, é o principal obstáculo que nós temos. Juntamente com essa soberba, o principal obstáculo pode apresentar-se outras dificuldades. O ambiente ávido de comodismo, a preguiça, né, que é um dos pecados, 7 pecados capitais, que tende a rejeitar tudo o que implica em sacrifício, tudo que é difícil eu deixo para depois, e que pode armar laços sutis, né, que a gente vai se desleixando, vai entrando os pecados veniais, que são esses pecados pequenos, que a gente acha que isso não faz diferença nenhuma, mas isso vai corroendo a nós, como as pequenas raposas que vão destruindo a nossa vinha. Vamos cheios de razões humanas, contrárias ao que Deus pede de nós, pede em determinado momento sobre nós. Então, nós ficamos dando voltas, um esforço heróico para que a gente desprenda dessas paixões que vão nos amarrando. Será necessário também purificar o nosso coração desses amores desordenados que nós temos, para acumulá-lo do amor verdadeiro que é o amor verdadeiro que Cristo oferece a nós. Pois dificilmente poderá apreciar a luz quem tem um olho turvo, quem não enxerga bem. Se eu tirar meu óculos aqui, muitos de vocês que usam óculos aí, tirar o óculos não vai enxergar. Então, nós temos que colocar o óculos de Deus, a lente de Deus em nós, dentro da nossa alma. E se nós não tivermos essa lente, a gente vai enxergar as coisas turvas. E não vai enxergar, e não vai conseguir fazer uma leitura. Se eu tirar o óculos aqui, eu não enxergo nada no celular. Assim é a nossa vida também para Deus. Se nós tirarmos o óculos, a lente de Deus, da nossa alma, a vida vai ficando turva. Então fica uma vida insossa. E outro obstáculo grande é a preguiça. A preguiça que parece uma coisa que é inócua, que não faz muita diferença. Outro dia, semana passada, eu estava na sexta-feira, eu falei, bom, estou com o dia tranquilo, vou acordar 1 hora mais tarde. Na hora de acordar, toquei o telefone, taquei a mão no relógio lá, parei o alarme e falei, vou dormir mais 1 hora, hoje eu tenho tempo. Me enrolei o dia todo. Então, 1 hora, às vezes, a preguiça vai fazendo isso em nós. Aí você fala assim, uma filha falava assim, pai, você não tem dificuldade para acordar cedo, né? Eu falava, você que pensa. Depois de 64 anos, a preguiça continua dentro de mim, dentro de cada um de nós. Isso é um exemplo de acordar cedo, mas a preguiça pode estar durante todo o dia. A gente vai dando voltas, e principalmente para as coisas de Deus, aí que a preguiça vem. Fala-se de retiro, não dá tempo. Fala-se de uma palestra, é difícil. Fala-se de uma missa, muito menos ainda, mas para assistir futebol, nós temos aí 2, 3 horas tranquilo para assistir, né? Então, essa preguiça espiritual, ela é, não a preguiça em geral, ela é um câncer dentro de nós, que vai interpondo-se contra Deus, no caminho para Deus. A preguiça costuma traçar os limites e defender uns direitos mesquinhos que entram e arrasam a resposta da fé, da nossa fé. Então, vai matando a gente. Já terminando, já estamos no final. Então, a palavra fé tem na sua raiz, na sua matiz, que vem significar deixar-se conduzir por uma outra pessoa mais forte do que nós.
E Deus é essa outra pessoa mais forte que nós. E também podemos, essa outra pessoa mais forte pode ser um sacerdote, pode ser um amigo, pode ser uma pessoa que saiba nos conduzir pelo caminho o caminho bom, o caminho correto. Confiar em que o outro nos preste a sua ajuda. Então, essa é a palavra a fé. Quer dizer, é deixar-se levar pelo um outro mais forte do que eu. Então, confiamos fundamentalmente em Deus, mas Ele também quer que nos apoiemos nessas pessoas, nesses amigos que nos colocou ao nosso lado para que nos ajudem a ver. Então, nós podemos nos apoiar em amigos, em pessoas que a gente conhece, num sacerdote, num amigo, num colega não, porque tem que ser um amigo, para ser um bom, para nos conduzir para um caminho correto, tem que ser um amigo. E amigo, nós sabemos que nós temos 10 dedos das mãos e acho que, não sei se nós temos aí 10 amigos que podemos confiar. E uma das jaculatórias, uma das orações que a gente pode sempre dizer é Domine ut videam, quer dizer, em latim, quer dizer, Senhor, que eu veja. Então, essa é uma oração que sempre que nós estivermos dentro de qualquer lugar, mas se nós chegamos num sacrário dentro da igreja, pedir isso para Deus, Senhor, que eu veja a verdade, que eu veja isso que eu não consigo enxergar, que eu tenha fé. Já dizia no começo que a fé é para ser vivida no dia a dia, não é só para ser falada, para ser pregada. E fazendo um fechamento aí da palestra, nós podemos pedir a Nossa Senhora que nos ajude a purificar, que a gente enxergue o olhar e o nosso coração também, para que purifique o nosso olhar, o nosso coração, para que saibamos interpretar corretamente os acontecimentos de cada dia, descobrindo nesses acontecimentos de cada dia a presença de Deus em todas elas. Isso não é fácil. Isso parece muito bonito falar, mas na hora de praticar tudo isso não é simples. Também não ficarmos vivendo à base de superstições, de milagres, esperando que eu vou para a Aparecida do Norte, porque assim, se acontecer isso, eu vou cumprir minha promessa. Não ficar também vivendo de superstições e de promessas. Eu acho que a grande promessa é o dia a dia, fazendo negociatas com Deus. Não podemos ficar negociando. Olha, se acontecer isso, eu faço aquilo. Deus não quer isso. Deus quer quer que nós entreguemos tudo para Ele, né? Então, eu acho que é muito importante que a gente saiba levar tudo isso, com fé, com bastante amor, e passando isso para todos os nossos entes queridos, assim.